Igor Coronado vestiu a camisa do Corinthians e a camisa número 77. O Igor Coronado vestiu a camisa número 77 do Corinthians. Por que ele vai jogar com a camisa número 77 do Timão? Porque ele diz que é um número que dá sorte para ele, que ele já jogou assim com esta camisa em outro clube, deu sorte para ele no começo do Al-Ittihad. Ele jogou com esta camisa número 77 e todo mundo sabe que o 77 para o Corinthians é importante, é um número que tem um simbolismo todo especial para o clube. O Corinthians ganhou o título paulista na quebra do jejum sobre a Ponte Preta, jejum de 23 anos sem ganhar título, e o Corinthians ganhou justamente no ano de 1977. Então, o Igor Coronado espera que isso dê sorte a ele vestindo a camisa número 77. O Coronado disse ainda que deve demorar um pouco para entrar em campo, né? O planejamento é que ele treine separadamente por pelo menos mais uma semana. Desta semana até o domingo ele deve treinar separadamente. Não deve fazer a estreia contra a Ponte Preta, portanto, embora ele disse que está ansioso, está fazendo força junto aos preparadores físicos do Corinthians para ver se ele consegue estrear pelo menos 10 minutinhos, 15 minutos contra a Ponte Preta no próximo domingo pelo Campeonato Paulista, mas isso dificilmente deve acontecer. Ele deve ficar à disposição apenas na próxima semana, para começar a treinar com o grupo. O jogador, então, ele está abaixo do condicionamento físico dos outros jogadores. Ele atuou pela última vez no dia 26 de dezembro. Ele atuou no Campeonato da Arábia Saudita, fez uma partida oficial, portanto, há quase 3 meses que ele não faz uma partida oficial. O jogador que fez a carreira toda dele fora do Brasil, passou quase 6 anos no mundo árabe, vai demorar ainda para se adaptar ao futebol brasileiro. Sobre as características dele como jogador, ele disse que tem um futebol parecido com o futebol do Garro, do Rodrigo Garro, meia armador, mas que pode jogar ao lado do Garro tranquilamente. Ele é destro, o Garro é canhoto, então ele disse que pode jogar ao lado do Garro sem maiores problemas. Já conversou com o técnico Antônio Oliveira a respeito disso. Ele é um meia armador, um meia ofensivo, mas que no que diz respeito ao posicionamento dentro de campo, ele já vê a possibilidade de jogar ao lado do Garro tranquilamente, um meia de cada lado, um é destro, outro é canhoto, então não teria problema nenhum para se adaptar e para se encaixar o time. O Coronado, na entrevista coletiva, revelou o desejo do Romarinho em voltar para o Corinthians. Os dois atuavam juntos no Al-Ittihad e ele disse, o Romarinho tá louco para voltar, hein? O Romarinho tá louco para voltar. Já imaginou? E depois ele disse que ele estava brincando, que o Romarinho é apaixonado pelo Corinthians, que o Romarinho gosta muito do Corinthians, etc e tal. Já imaginou o Romarinho novamente com a camisa do Corinthians? Você gostaria que o Romarinho fosse contratado outra vez pelo Corinthians? O Romarinho que está no Al-Ittihad da Arábia Saudita, o mesmo time onde jogava o Igor Coronado. Romarinho! Romarinho! Bom, o Corinthians tem jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil. O Corinthians joga contra o Cianorte em Maringá, no Paraná. O Corinthians ainda não terá o Pedro Raul, que está no processo de transição, continua de fora. O Yuri Alberto também continua de fora com uma fratura na costela, não vai jogar. E o Cássio provavelmente também vai ficar de fora. No lugar do Cássio, o Cássio com dores no quadril também deve ficar de fora. No lugar do Cássio deve jogar o Carlos Miguel. O Cássio que aliás também não joga no domingo contra a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O Cássio está suspenso, tomou cartão vermelho no último jogo. No lugar do Cássio deve jogar o Carlos Miguel, no centroavante, que é a dúvida, no lugar do Yuri Alberto. Quem joga no lugar do Yuri Alberto? Não se sabe ainda quem será o substituto. Bom, o técnico Antônio Oliveira vai decidir isso durante a semana e a gente vai informar aqui no canal do Cereto. No programa Arena SBT, o presidente Augusto Melo voltou a falar das dívidas do Corinthians e deu um número ainda mais impressionante sobre as dívidas do Corinthians. Ele falou o seguinte, que o Corinthians hoje tem dívidas de 2 bilhões de reais. É isso mesmo. Disse que a Ernst Young, que é uma empresa de auditoria e consultoria, está trabalhando no clube, mas que já deu um panorama
pessimista em relação às dívidas do Corinthians e que o Corinthians tem dívidas de 2 bilhões de reais. Já imaginou que situação complicada está vivendo o Corinthians? O que deixa a situação muito, mas muito complicada financeiramente. Está devendo 2 bi de reais. É uma situação complicada. O Corinthians está vendendo o almoço para ter que comprar a janta. A situação não é fácil. E que por isso mesmo ele tirou um pouco o pé do acelerador em relação às contratações, né? Fazendo contratações, o objetivo dele era ter contratações, pelo menos uma contratação bombástica, uma contratação galáctica. Tanto é que ele tentou contratar o Gabigol. E por falar em Gabigol, ele falou sobre o Gabigol no programa também, dizendo mais uma vez que foi o centroavante que foi oferecido ao Corinthians, e não o Corinthians que foi atrás do centroavante, dizendo que foi o centroavante que foi oferecido ao Corinthians, que estava tudo certo, mas que ele, Augusto Melo, desistiu do negócio pela demora do desfecho da negociação entre o Gabigol e o Flamengo, e pela demora do Flamengo em dar o ok para negociação. Então, mais uma vez, o Augusto Melo falou sobre o Gabigol. Quem é que está falando a verdade nessa história? Né? Porque o empresário do Gabigol diz que isso não aconteceu, diz que é mentira. Diz que o Gabigol não foi oferecido, que jamais teve negociação entre Corinthians e Flamengo envolvendo o Gabigol. O Flamengo, por sua vez, desconversa também sobre o assunto. Diz que não existiu esse negócio. Quem é que está mentindo na história? É Corinthians? É Flamengo? É o empresário do Gabigol? Quem tá mentindo na história? O Augusto Melo, de novo, falou que foi o Corinthians, que foi o Gabigol que foi oferecido ao Corinthians, e o Corinthians, e estava tudo certo, inclusive o salário já estava tudo certo, só que na hora H de sair a negociação, o Flamengo demorou muito para fazer a negociação, e o Augusto Melo desistiu de fazer a contratação do Gabigol. Bom, é isso. Sonhou com o Gabigol, acordou com Pedro Raul, que foi o centroavante contratado pelo Corinthians para disputar a posição lá com o Yuri Alberto. Faça a sua... É isso aí, fiel, muito bem, bom dia. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Muito obrigado aí a todos, gratidão, minha gente. Estamos chegando a quase 60 mil inscritos, isso graças a vocês, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Esse ano o canal tá deslanchando, graças a Deus. Muito obrigado, gente. Meus amigos, acabei de receber a notícia que o Coringão ele vai contratar mais um atacante de campo. Não posso revelar o nome ainda, que não é certeza de fato, mas ele já tá monitorando o jogador. E também, como também o Antônio ele tinha pedido um lateral esquerdo, o Timão está prestes a anunciar um novo lateral esquerdo, tá? Que é mais do que necessário, né? O Diego Palácio machucou. O Hugo não joga lá essas coisas não, tá, gente? O Hugo, ele é reserva. O cara não gosta nem de dar entrevista, nem de conversar direito com a imprensa e tal, né? Mas é isso aí mesmo, meus amigos. Vamos pra cima. O Timão tá com tudo pra deslanchar esse ano ainda, né? Tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir conquistar pelo menos um título, né? Porque é isso que o Corinthians merece, tá? Então é isso, um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.